Etiópia, a grande maioria da população é de agricultores e os adultos mal sabem assinar o próprio nome. Então, como ajudar as crianças a crescerem na vida? Esse problema pode começar a ser resolvido a partir da educação. O índice de frequência escolar em áreas rurais da Etiópia é muito baixo. 96% das crianças em idade escolar não frequentam a pré-escola. O Malawi Cash Transfer é um programa executado pelo governo do Malawi com apoio técnico da Unicef e financiado pelo Fundo Global. $13 pode ser algo que eu ou você gastamos no almoço, mas para essas comunidades é diferente. O mundo tem quase 7 bilhões de habitantes. Mais de 2 bilhões são crianças. Proteger os direitos dessa parcela da população é algo que a maior parte dos países concorda. Mesmo assim, muitas crianças em todo o mundo ainda sofrem com a fome, as doenças e a violência. Segundo o Unicef, as populações estão se mudando para as grandes cidades. Até 2050, 70% de todas as pessoas vão estar vivendo em áreas urbanas. Hoje, 1 em cada 3 moradores das cidades vive em favelas. Mas na África, essa proporção é maior, de 6 em cada 10. Viver em áreas urbanas não significa ter acesso à cidadania plena. Um estudo conduzido em 2004 pelo Unicef em 10 países da África ao sul do Saara mostrou que a proporção de deficiência calórica da população urbana ficava acima de 40% em quase todos os países. Enfrentar essas dificuldades, que fazem parte da realidade de muitos países, é parte do trabalho de governos e organizações não governamentais que lutam por uma África mais justa para milhões de crianças e adolescentes. No Nova África de hoje, Márcio Werneck e eu vamos mostrar alguns dos projetos que estão mudando um pouco essa realidade. Nova África está começando! Na capital da Etiópia, crianças nas ruas, fora das escolas, são uma cena comum. O acesso da infância à escola ainda é um problema neste país africano. Saímos da capital, Addis Abeba, em direção a uma das comunidades onde o Fundo das Nações Unidas para a Infância tem um programa educacional para crianças. Uma viagem de 3 horas até uma das regiões onde o projeto está sendo desenvolvido. Na Etiópia, cerca de 86% da população vive da agricultura de subsistência e da pecuária. As famílias são grandes, eles têm entre 6, 8 filhos e estão constantemente em estado de vulnerabilidade social. Para incrementar e expandir os negócios e perceber que a vida pode ser mais ampla e generosa, antes de tudo, é preciso pensar em educação. O abandono das salas de aula e a repetência ainda no primário são os maiores problemas. Uma realidade que atingia, em 2008, 23% das crianças entre 5 e 8 anos de idade. Quem constatou isso foi o Unicef, com uma pesquisa realizada para tentar ajudar a resolver os problemas das comunidades com recursos próprios e adaptados à realidade local. Assim, foi criado o programa Child to Child, ou Criança para Criança, que já alfabetizou cerca de 20 mil alunos na Etiópia e em outros 5 países do continente. Os adolescentes recebem treinamento e se tornam facilitadores das crianças mais novas. As turmas são de até 6 alunos e as aulas acontecem de maneira improvisada mesmo, na casa do professor, que recebe como incentivo uniformes e livros. O representante do escritório do Unicef na região explica que um grupo de especialistas acompanha todo o desenvolvimento das crianças. As crianças que frequentam o ensino fundamental formal têm a oportunidade de participar de uma facilitação.
Os irmãos mais velhos e os vizinhos pegam essas crianças e ajudam no processo de educação de 5 ou 6 crianças das áreas próximas. O programa conta também com um professor que apoia o facilitador semanalmente. O programa tem sido um sucesso, especialmente nas áreas rurais, onde o acesso à escola é ainda muito complicado. O índice de frequência escolar em áreas rurais da Etiópia é muito baixo. 96% das crianças em idade escolar não frequentam a pré-escola. Para resolver esse problema, também o da alta taxa de abandono por volta da primeira série, é que foi criado o Child to Child. Esse está sendo um dos mecanismos para tentar reduzir a taxa de 20% de evasão no início do ensino fundamental. Só que nessa região do interior da Etiópia, mais de 2.500 crianças já participaram do projeto. Neste ano, o projeto está alcançando 22 escolas primárias. Temos 85 facilitadores e 550 jovens facilitadores de estudantes de 5ª, 6ª e 7ª série. Eles estão muito felizes com esse programa. E por causa disso, as crianças entre 4 e 6 anos de idade estão evoluindo rapidamente no aprendizado escolar. Esse casal de agricultores ajuda as crianças. Girma lida com a terra enquanto a luz do sol. E Lomi, sua esposa, se divide entre os trabalhos domésticos e as crianças. E mesmo sempre muito ocupada, diz que faz de tudo para ajudar no aprendizado dos filhos. Eu os apoio na escola e faço comida para eles. Estou muito feliz com o programa. Eu não fui alfabetizada e sei escrever apenas o meu nome e o nome do pai deles. O marido diz que, apesar de não saber muito, quer contribuir. Eu estou aqui para tomar conta do estudo das crianças e eu também tomo conta da segurança delas. Eu preciso dar suporte ao futuro delas e trabalhar para que este programa tenha continuidade. A filha mais velha do casal é uma das facilitadoras do programa. A jovem professora de 15 anos diz que quanto mais aprende, mais quer aprender para ensinar. Eu ensino com o material enviado pelo UNICEF. Eles mandam livros e material didático. Todos os dias eu dou 1 hora de aula para as crianças. E meu grande sonho é ser uma médica. O programa tem obtido bons resultados nas áreas rurais, onde o acesso à escola é ainda mais complicado. Em muitos países da África, o esporte é uma forma de atrair crianças em situações de risco para projetos de apoio e resgate da infância. Na África do Sul, desde a realização da Copa do Mundo de 2010, é o futebol que tem sido usado em programas destinados a meninas e meninos que vivem em comunidades carentes. O projeto, em Joanesburgo, conta com o apoio de organizações não governamentais brasileiras. Essas crianças respiram futebol, comem futebol, dormem futebol. Todo dia. É só jogar uma bola para eles que eles ficam empolgados. Então, o que procuramos fazer nas últimas semanas foi ensinar técnicas de futebol para eles, mas também a responsabilidade que acompanha o futebol. A África do Sul tem cerca de 4 milhões de órfãos. Muitos desses jovens perderam um ou ambos os pais para o HIV. Projetos como esses combinam o futebol com o ensino de habilidades para a vida, promovendo conceitos como a solidariedade, a igualdade de gênero e o espírito esportivo. Crianças de 8 a 16 anos de idade
fazem do futebol um aprendizado para toda a vida. Eu quero ser um jogador de futebol, porque é divertido. Podemos ir longe, podemos viajar pelo mundo. Posso jogar pro Liverpool com Tito Zu. Eu posso jogar bola com Chiefs. Em meio a partidas disputadas e treinamentos intensos, os meninos deixam de lado os problemas do dia a dia e descobrem no esporte uma forma de buscar mais saúde e até mesmo uma oportunidade de carreira. Esse menino sul-africano, por exemplo, já mostrou que aprende rápido e fala das lições que todo jogador de futebol deve conhecer para ser um candidato a uma oportunidade profissional. Controle de bola, pegar a bola, passar, chutar pro gol, ter habilidade, passar a bola pro seu parceiro. No próximo bloco, você vai conhecer um programa de transferência de renda que está sendo implantado em um dos países mais pobres da África. Não perca! O Nova África volta em instantes. Um relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, apontou em 2005 o Malawi como o país mais pobre do mundo. Desde que se tornou independente do Reino Unido em 1964, a maioria da população vive da agricultura, do comércio informal e do turismo. Os malauis são pouco mais de 16 milhões e a expectativa de vida deles é de 50 anos, principalmente por causa da grande incidência de casos de AIDS. Quase metade da população tem entre 0 e 14 anos de idade. Muitos destes adolescentes já são chefes de família e lutam para ajudar a sustentar as famílias. Neste panorama, a ajuda internacional é essencial. O Malawi Cash Transfer é um programa executado pelo governo do Malawi com apoio técnico da Unicef e financiado pelo Fundo Global. Através dele, famílias que estão em situação de pobreza extrema, que não têm como trabalhar, ou seja, que o chefe de família é um adulto doente, ou um idoso, ou um adolescente, recebem ajuda mensal em dinheiro. The criteria is that the household should be Os critérios para a inclusão no programa são que as famílias sejam pobres e privadas de trabalho. Elas precisam se encaixar nesses dois aspectos ao mesmo tempo. Quando o programa começou, alguns membros do comitê queriam cuidar somente da questão da pobreza. Se a família fosse pobre, não importava se as pessoas na família pudessem trabalhar. Elas eram beneficiadas. Agora estamos tentando enfatizar isso, que as famílias devem ser pobres e, ao mesmo tempo, privadas de trabalho. Esses critérios têm que vir juntos para que a família possa ser incluída. No momento, atingimos cerca de 102 mil famílias com o programa. As famílias têm, em média, 6 integrantes. O programa atinge pouco mais de 500 mil de pessoas no Malawi. Na média, cada família recebe cerca de $13. Mas se a família tem muitos filhos, ela recebe mais dinheiro por filho. E se o filho estiver na escola, para cada criança que frequenta a escola primária, as famílias recebem 200 kwacha malauianos. Para aqueles que vão para a escola secundária, as famílias recebem mais 400 kwacha. Depende realmente do tamanho da família, mas o mínimo que toda família recebe é de $12 a $13.
Victor diz não saber ao certo quanto o governo gasta com benefício, mas fazendo as contas, com os $156 anuais por família, chegamos a 15 milhões e 600 mil dólares por ano. Cifras pequenas para um país como o Brasil, onde quase 20 bilhões de dólares são aplicados no Bolsa Família. Mas aqui no Malawi, essa ajuda, mesmo que pequena, é vital para quem sabe se virar com pouco. $13 pode ser algo que eu ou você gastamos no almoço, mas para essas comunidades é diferente. Elas se sentam e planejam como vão gastar esses $13. Eu estava ouvindo avós dizerem que elas não gastam tudo de uma vez. Elas economizam um pouco do dinheiro, talvez $2, $3. Esse dinheiro vai acumulando todo mês, até que chega numa quantia que permite que elas possam comprar uma galinha ou uma cabra. Esau vivia com os 3 irmãos em casa de parentes. A mãe morreu em 2007. Para garantir que todos pudessem continuar na escola, teve de encontrar outro lugar para morar. A parente que deu abrigo aos 4 queria que eles apenas trabalhassem. Viver sozinho e sustentar a casa e os irmãos não tem sido fácil para esses jovens. Estávamos passando fome. Muitas vezes, nós não podíamos ir à escola e ficávamos 2 semanas em casa. Nós fazíamos alguns trabalhos para ganhar dinheiro e, com isso, eu repeti a 2ª série do ensino médio porque não consegui fazer as provas. Quando a aldeia dele passou a receber as transferências, Esau conta que ficou muito feliz. O dinheiro, $13 por mês, não resolveu o problema, mas tem sido fundamental para a sobrevivência. A quantia é bem pequena. Nós estamos lutando para pagar a escola e os materiais. Mas pelo menos estamos melhor do que antes. Mas o dinheiro não é muito. E realmente passamos dificuldade. Blessings Nkoma trabalha desde 2006 com o programa e se diz otimista com o Malawi Cash Transfer, principalmente quando o compara com outros programas que não tiveram tanto sucesso no passado. Mais do que simples ajuda humanitária, para ele, o benefício também é um investimento no futuro. É muito importante investir em capital humano, porque no final essas pessoas terão habilidades que vão ajudá-las a desenvolver sua própria família e também contribuir para ajudar no desenvolvimento do país. Eu realmente considero que esse programa vale a pena. Ele vale todo o investimento que está sendo feito. Temos muitas crianças que não vão para a escola por causa da situação financeira de sua família. Injetando esse dinheiro nessas famílias, permitimos que essas crianças começassem a frequentar a escola, porque agora elas conseguem comprar o material escolar, o uniforme escolar e até mesmo comprar comida para se alimentarem antes de ir para a escola. Dessa forma, estamos ajudando essas crianças a receber educação, que no final vai ajudá-las a andar com as próprias pernas. Yvonne Chaka Chaka nasceu em Soweto, na África do Sul. Em 1981, ela foi a primeira criança negra a aparecer num show de talentos da TV sul-africana. Órfã de pai aos 11 anos de idade, Yvonne Chaka Chaka foi criada pela mãe, que era empregada doméstica. Formada pela Universidade da África do Sul em Educação de Adultos e Gestão e Administração, Yvonne é uma das maiores estrelas da música do país. Embaixadora do Unicef para as crianças africanas, Yvonne fala um pouco da situação da infância em seu continente. This is the continent of milk and honey.
Este é o continente do leite e do mel. Mas o que é dito é que você vai para um lugar como a Nigéria, com tanto óleo e sem refinarias. Você vai a lugares como a DRC, com tantos diamantes. Há bons recursos lá e não podemos fazer nada bom para nós mesmos. É bem triste que ainda temos que ser colonizados e tudo tem que vir do que eu chamo de grande irmão. Acho que é hora de os africanos fazerem trocas entre si mesmos. É hora de fazerem isso eles mesmos. É bem difícil por causa de séculos de dominação. Então fica bem difícil. Nós, na África, ainda vivemos através de dinheiro de doação e coisas assim. Acho que esse continente, se fizermos as coisas nós mesmos, não teremos de estar à mercê de ninguém. Como eu disse, eu acho que precisamos de disposição política. Precisamos que nossos líderes saibam o que precisa ser feito para libertar seu povo da inanição, da pobreza, da fome. Todas essas coisas ruins que são ditas sobre a África. Famine, all the bad things that are being told about Africa. It's sad because, you go to other countries are really doing very well, but that is never shown. Africa is like the land of the dying ones, the land of the hungry ones. But no, I must say that Devo dizer que a Unicef é uma grande defensora das crianças. Uma grande, eu não chamaria de empresa, mas uma subsidiária da ONU. Eles já fizeram um enorme trabalho em qualquer lugar que você vá no mundo. Onde a Unicef esteja, você vê mudanças. Você vê o trabalho que eles estão fazendo. Estamos nos ocupando agora com uma campanha chamada Campanha Zero, que protege as crianças e assegura que elas não sofram abusos, que tenham acesso à educação e saúde. E preciso dizer que, com todos os desafios que estamos tendo e a crise econômica, os doadores estão relutantes em dar dinheiro. Mas organizações como a Unicef, Rollback Malaria, o Fundo Global, estão realmente engajados em assegurar que as crianças tenham tudo o que precisam. Trabalho com organizações como a Gavi para ter certeza de que as crianças estejam imunizadas, porque a cadeia é longa. Então, acho que colaborações, pessoas trabalhando juntas, sempre fazem as coisas mais fáceis, porque a Unicef sozinha não seria capaz de fazer todas as coisas boas que eles fazem. Então, colaborações e trabalhar com outras organizações deu melhor oportunidade para a Unicef ser capaz de fazer tudo o que queriam fazer para fazer a vida das crianças neste continente melhor. Quando comecei a trabalhar com a Unicef, a cada 35 segundos uma criança morria. E agora, com todas as intervenções e campanhas, é a cada 45 segundos que uma criança morre de malária. Então, com os sprays que existem, com educação, informação e comunicação entre as pessoas, vemos mudanças. Com redes duradouras, crianças e pais dormindo debaixo da rede. Então, há grandes intervenções e você pode ver as melhoras e mudanças. Eu gostaria de saudar todas as pessoas que vieram para as festas, doadores, OBCs, ONGs, várias organizações governamentais e todo mundo que está trabalhando junto para fazer esta bela África uma África melhor e para todos que vivem nela. Oh, that's so nice. Muito obrigado. A Tanzânia possui mais de 120 grupos étnicos. A maioria fala a língua bantu, mas cada um tem suas próprias características culturais e sociais. No Serengeti, nós encontramos esse grupo de Maçais, parte dos mais de 400 mil dessa etnia que vivem no país. Entre os Maçai, os meninos são educados para se transformarem em pastores a partir dos 7 anos de idade, enquanto as meninas são preparadas para o casamento. Nessa escola, no meio da aldeia, as crianças aprendem as primeiras letras com uma professora Maçai. Aqui, meninos e meninas aprendem juntos a ler e a escrever.